Você também. Muito bem, né? Muito bem. É o que tem. A gente tem problema. É, se quiser. Baruch Hashem. Shalom, shalom, Shavuot Tov a todos, Shavuot vocês que Tov a estão ao todos. vivo aí, deixa eu Vamos mostrar a lá. comunidade bonita, olha todo mundo A aqui, mulherada, Baruch aos Hashem. homens. Isso, as Aquele mulheres que a são gente sempre combinou. o maior candidato, isso, Shavuot Tov, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Hoje vamos estudar Parashat Nitzavim, que significa... Escolha 20, que nós possam viver. Nicolas, Alexandre... Vamos começar onde? Escutei aqui, ó. Falem alto para ser na internet. Tá. Então, uma das traduções é postados. Não confundir postados, que é estar de pé. Hoje todos nós estão de pé, estão postados diante da terra, com prostrado, que é ao contrário. Mas antes de mais nada, oferecer o estudo hoje para a restauração da saúde de Kátia Souza, filha de Manuel Batista, e para Mazal Tov, da nossa querida Elisângela, filha de Rock. Filha de rock. Filha de Rock. Baruch Hashem, que até não posso trazer saúde, Mazal Tov para todos aí. Ellen sempre a nossa liderança aí. Isso, Baruch Hashem. Filma ela, não filma não. Baruch Hashem. Quer saber quem é? Vem aqui. Vem aqui, Vamos manter a Tsiniut. Recato. Baruch Hashem. Então, meus queridos, vamos lá. Nitzavim, hoje estáis postados. A primeira coisa que os sábios explicam, que esse postado, ou seja, nós estamos todos postados diante do Eterno. Esse hoje também pode se referir, porque a gente está lendo isso antes de Rosh Hashanah. Então, Rosh Hashanah, todos estão postados diante do Eterno e tudo é julgado. Desde os seres humanos... Oi? Acho que ela está falando da saúde da Hannah também. Ah, perdão. Hannah Santana, filha de Carlos Nery. Tá, então também para a saúde, restauração de Hannah Santana, filho de Carlos Nery. Baruch Hashem, até não posso alcançar. Com o mérito do nosso estudo hoje. Amém. Então, em Rosh Hashanah, todos estão diante do Eterno e tudo é julgado. Não é que as pessoas são julgadas, tudo é julgado. Até a montanha, se vai ter um vulcão em erupção, ela vai partir no meio. A vaca que vai ser morta, a formiga que vai ser comida pelo tamanduá, o tamanduá que vai ser comido não sei se pela onça, talvez, né? Acho que tem. Tudo isso é julgado diante do Eterno. Tudo, todos os anjos, todos os seres são julgados diante do Eterno, em Rosh Hashanah. Só que a gente vem dizendo que nós estamos postados diante do Eterno. A quando? Em Rosh Hashanah? Não, sempre. O tempo todo. Sempre estamos postados diante do Eterno. E tem um outro significado que é o seguinte também. Que por mais que você esteja se sentindo mal, fraco, etc., caído, tombado, cometi um pecado, e diante do Eterno você está sempre postado. O Eterno nunca te vê caído. O Eterno sempre te vê de pé diante dele. Então essa paraxá, eu estudei ela durante a semana, eu falei, paraxá difícil, né, de entender alguma coisa para extrair fora do literal. Aí eu estudando novamente, eu já com algumas dúvidas, perguntando, Senhor, mas o que é isso? O que tem a ver isso daqui, né? Porque nós vamos entender, primeiro, todos nós estamos postados diante do Eterno, sempre. O Eterno não te vê caído, o Eterno sempre te vê de pé. Então, quando a gente tem problemas, onde está o problema? Da maneira como nós nos vemos. Então, imagina a gente pedindo algumas coisas para o Eterno, como se a gente fosse mais fraco. Claro que a gente tem que exercer a humildade. Diante do Eterno não somos nada. Mas nós temos que entender que o Eterno olha para nós e fala, mas tudo que você precisa está em você. Todos os teus potenciais já estão aí. Só precisa o quê? Despertar para quem você realmente é. E aí a Paraxá ela começa com uma coisa bem enigmática, que eu confesso que fico a semana toda pensando nisso. Porque quem olha no literal, e no literal de maneira atenta, vai ver que a Torá começa com um processo de gradação. O que é uma gradação? Quando eu pego do menor para o maior, por exemplo, na natureza. Na natureza, você vai ter o rato, aí depois você vai ter o gato que está acima do rato, você vai ter o cachorro que pega o gato, você vai ter o ser humano e assim por diante. É um processo de gradação.
Isso é muito comum em poesia. Às vezes a poesia ela faz gradação, você fala, olha, tem uma figura de linguagem com uma gradação. Está indo do menor para o maior ou do maior para o menor. E aí a Torá usa essa figura de linguagem aqui, que é a gradação, fazendo uma gradação, uma degradação do maior para o menor. E ele começa, estáis postados diante do Eterno, vosso Deus, os líderes de vossas tribos. Ok, os anciãos, líderes de tribo, anciãos, chefes de polícia, homem israelita. Aí vem vossas crianças, vossas mulheres e vossos convertidos. Inclusive os que são colocados para como teus lenhadores e tiradores de água. O que isso quer dizer? Eu falei, tá. Só Deus falar, todos estão postados diante de mim. O que ele tem que fazer essa gradação? Essa gradação. É intrigante. É intrigante. Eu até não faço essa gradação. Quando nós vamos olhar e contar, nós temos aqui. Contem comigo. Diante do Eterno. Primeiro, quem está? Líderes de tribo. Ou anciãos. Chefes de polícia. Homem israelita. Vossas crianças. Vossas mulheres. Teus convertidos. 7. Eu falo, poxa, mas tem 9, porque os convertidos aqui são os lenhadores e os tiradores de água. Que são os lenhadores e tiradores de água. Quando você começa a contar, meus queridos, de onde vêm as almas? Ninguém sabe dizer? De onde vêm as almas? Qual sefirá vem as almas? Vem de Biná. As almas, elas vêm todas de Biná. Então nós temos líderes de tribo, anciãos, chefes de polícia, homem israelita, crianças, mulheres convertidos. Aí no final ele tem duas categorias: lenhadores e tiradores de água. Uma dica: sempre quando você quiser estabelecer ordem de sefirá num processo como esse de gradação, você tem que pegar uma sefirá que você tenha certeza que está ligado a alguma coisa. Então, assim, vamos supor, chefes de polícia. Qual sefirá você acha que está ligado ao chefe de polícia? Podem falar alto, não é errado errar. Refresco. Gevurá. Então, nós temos Gevurá nos chefes de polícia. Aqui, acima dos chefes de polícia, temos quem? Os anciãos. Os anciãos. Então, nós temos o quê? Hesed. E acima de Hesed, nós temos o quê? Líderes de vossas tribos. Que é o quê? Quer transformar Biná. De onde vem as almas? De Biná. Então, por isso que o Eterno faz essa gradação toda. Então, a verdade, se você parar para olhar, eu falei, poxa, Senhor, mas você está dizendo o quê? Que no sistema de gradação, o Bnei Noach, que está, entre aspas, talvez abaixo aqui do convertido, ele não serve nem para cortar lenha, nem para carregar água. Porque o Eterno faz do maior para o menor. Eu falei, só que não faz sentido, porque o Bnei Noach, quando ele cumpriu as 7 leis de Noah, ele é como o sumo sacerdote no dia de Yom Kippur, oferecendo sacrifício. Então o Eterno não está fazendo nada para rebaixar ninguém. O que eu olho no literal, eu falo, o líder de tribo é muito superior a uma criança, a uma mulher, a um chefe de polícia. Não, sou chefe de polícia, eu só perco pro ancião, pro líder de tribo. E não é sobre isso. Todos estáis postados, o que significa? Que toda a tua estrutura de alma está postada diante do Eterno. E aí o texto, quando você entende isso, vai ter uns apontamentos, não vou falar todos que são muitos, mas você começa a entender e fala, meu Deus do céu, como que a gente não pensa nisso? Então todos nós temos o nosso lado líder de tribo, que é Sefirá de Biná. Todos nós temos o nosso ancião, que é Hormá. Todos nós temos o chefe de polícia em nós, que é Gevurá. Temos o homem israelita. Que é o homem israelita? É Tiferet, é a união dos dois. O homem israelita é a questão do equilíbrio, do Yaakov. O homem israelita é o filho de Israel. Israel quem era? Yaakov. Quem era Yaakov? Sefirá de Tiferet, o equilíbrio. Aí nós temos o quê? Vossas crianças. E aqui chama atenção. Por que a criança está em Netzar? Por que as mulheres estão em Od? Netzar, lembra o que é? Netzar é... O que significa Netzar? Vixe, não.
20 não é. Nessa vitória. Então vamos lá. Biná. Voltando lá em cima. Chefe de polícia, Biná. Está ligado a entendimento. O líder de tribo, entendimento. A pessoa que toma decisão. O líder é o que toma decisão. Então ele tem que entender das coisas. Então, líder de tribo. Aí nós temos aqui o ancião. O ancião é a figura daquela pessoa. Seu Altamiro. Seu Altamiro. Bondoso. Pessoa bondosa, equilibrada. Você vai falar, gente, calma, pra que discutir? O ancião normalmente é assim, gente, pra que briga? Porque velho, quando não é ancião, é chato que dói. Mas quando se torna um ancião, é aquela pessoa que apazigua, que quando fala, gente, todo mundo para, escuta, é a figura da Hesed. Chefe de polícia. O chefe de polícia, aí é fácil, né? Gevurah. O O homem israelita, Tiferet. Gevurah lembra que é severidade. Hesed, bondade, Gevurah, severidade. O homem israelita, Tiferet. Beleza, equilíbrio. É o Yaakov. Ele deixa de ser Jacó e passa a ser Israel. Então, a figura do equilíbrio. As crianças. Vossas crianças, elas estão onde? Em Netzar. Netzar significa vitória. Mas criança tem a ver com vitória? Ah, sim. Da onde que veio a vitória do povo de Israel? De uma criança que foi colocada no rio. Então a vitória não é uma vitória imediata, a vitória a longo prazo. A questão de ter uma criança preparada para uma missão e ela é protegida naquela missão como Moisés foi até maturar e chegar. Então por isso que está ligado à vitória. E Moisés é uma criança. E Moisés é o arquétipo de Sefirá de Netzar. Então está falando, todas essas características estão em nós. E tudo isso está diante do Eterno. O Eterno vai olhar cada Sefirá nossa. E aí... Ou seja, toda característica de nós mesmos está postada diante do Eterno. Não é um povo, somos nós. Porque depois, mesmo os textos comentados aqui, fala que isso é o todo de Israel. O povo de Israel como se fosse um homem só, uma pessoa só. E aí nós temos as mulheres. Mulheres estão ligadas a Odi. Reconhecimento e humildade. Humildade tem a ver com Tsimiúde. A questão da noiva que chega diante do Eterno, chega diante do rei agora. Ou seja, é uma noiva que ela é humilde, que ela tem Tsimiúde, porém, ela é hiper reconhecida, ela é a noiva. Mas que ela seja humilde, tem essa dualidade que uma pessoa extremamente humilde, porém é a noiva do rei. Não é qualquer mulher, é a noiva do rei. E isso está ligado claramente com o aspecto de Odi, que é a questão da humildade e do reconhecimento. Essa dualidade. E nós temos depois, aqui, os convertidos. Quem são os convertidos? Foram aqueles que foram para uma aliança, estavam fora de uma aliança e foram para a aliança. Como que se vai para a aliança do povo de Israel? Através do pacto. Qual pacto? De Abraão. Qual? Circuncisão. A circuncisão é feita aonde? No órgão sexual masculino. Que está ligado a Sefirá e Esod, que é o órgão ligado à pureza sexual, ligado à aliança, ligado aos valores. Então, Yesod é isso. É a figura do convertido, que está dentro de nós, tá? Não há nada fora. E aí, por último, vem Malhut. Aí, Malhut não vem um arquétipo, vem dois arquétipos. Os lenhadores, né? Isso. Tem os lenhadores e os tiradores de água. Por que vem dois arquétipos em Malhut, não um? Enquanto eu bebo um gole d'água. Que Malhut é o muro da dualidade. Aqui é dualidade. E são lenhadores e tiradores de água. É serviço físico. Que só pode ser feito onde? Aqui, em Malhut. Então, quando nós olhamos de baixo para cima, e eu vou depois falar de baixo para cima, o Eterno começa falando da aliança, etc, etc, etc. E aí ele fala uma parte aqui, está postado diante de Deus, eles estão aqui conosco, porque sabeis que habitamos no Egito como passamos das nações incontanáveis, e vistes seus ídolos abominais repugnantes de pau e pedra. Prata e ouro. Pau e pedra também está ligado a Malhut. E aí, o Eterno, deixa eu editar aqui, ele vai falar para nós uma coisa que a gente vai poder ligar todos os pontos. Deixa eu olhar aqui.
Assim, ele fala, não pense que cumprir as mitzvot do Eterno é uma coisa complicada. Não pense que ela está lá no céu. Quem vai subir ao céu para trazer para nós o conhecimento? Ou quem vai além do mar para trazer esse conhecimento? O que é o céu? É a figura do inatingível. É isso mesmo. Hoje a gente consegue pensar no céu de outra maneira, que a gente tem foguete que vai para lá. Mas imagina na época, a gente viu o firmamento azul, bonitão. Ninguém chega lá. Só as aves do céu. O ser humano não chega lá. Então é quando você olha e fala assim, puxa vida, eu não tenho jeito, não dá para mim, é impossível. O Eterno vai olhar você de pé diante dele e fala, não, não é impossível. Pro Eterno, ele olha e faz, como é impossível? Você está de pé. Tudo está dentro de você. Pede a opinião do teu líder de tribo. Consulta o teu ancião. Consulta o chefe de polícia. Vê se não tem que ser alguma coisa que tem que ser preso, que tem que ser rechaçado. Vá ver Tatiferet, como é que tá? Ou seja, olhe você de maneira racional. E quando olhar de maneira racional, você vai para o mundo físico. Você vai ter que tirar, para toda aquela estrutura funcional, você tem que tirar o quê? Água e lenha. Ah, mas por que água e lenha? Vamos voltar. Nós temos aqui os lenhadores e tiradores de água. Para que você tirava lenha? Para fazer fogo. Para que você fazia fogo? Para alimento, para proteção, mas principalmente para alimento e para o sacrifício. Tinha que ter lenha. E a água? A água é o símbolo da vida, da subsistência, da misericórdia. Mas também era usado no altar. Se não tem, se lá na base, lá em Malhut, você não é capaz de ter ações que tirem a lenha, e a lenha significa o fogo, o ímpeto de maneira correta, se você não consegue tirar a água, que é o símbolo do equilíbrio, você não consegue estruturar o resto. E aí o Eterno ele fala o seguinte, que tudo que você precisa, tudo, a Tuvarachá fala claramente, tudo que você quer, que você precisa, está na tua boca e no teu coração. Na tua boca e no teu coração. Então vamos lá. Salomão fala que a boca, que a língua é como uma pequena chama que pode incendiar um bosque. Então, o Eterno fala que na tua boca está tudo que você quer. Na tua boca e no teu coração. Só teu coração te desvia. Teu coração te engana e te desvia. Mas tudo que você quer está na tua boca e no teu coração. Eu vi um sábio outro dia falando, um rabino falou citando um sábio, que ele falando que a Torá, que o Zohar fala isso. Que quando você fala para Deus do céu, Senhor, por que eu não fiz? Ele falou, estava tudo na tua boca. Tudo que nós precisamos está na nossa boca e no nosso coração. Parte daí. E aí, quando você pensa o seguinte, tá, então peraí, tá tudo na boca e no coração. O que isso tem a ver com a lenha e a água? Parece extremo oposto, né? Parece extremo oposto. Porque é fogo e água, né? Exatamente. Parece mas aí que extremo tá, oposto. aqui é o mundo do extremo oposto. Por isso é que é Malhut. Nós vamos chegar justamente nisso. A água está ligada às emoções. Todo mundo sabe, as águas estão ligadas às emoções. Então, a emoção está ligada ao quê? A boca ou ao coração? Ao coração. Então, por isso que você tem que ter o tirador de água. Aquele que consegue tirar a emoção correta para você estruturar a coisa. Isso é o tirador de água. E o cortador de lenha é aquele que vai acender o fogo. Como que você acende o fogo? Segundo Salomão, com a boca. Aí, falando da tua dualidade, fogo e água. Como que eu faço para unir os dois? Já falou isso em outros estudos. Eu preciso de um recipiente. Um cli. Aí onde o Eterno fala, cuidado que os outros povos no Egito, os povos ao redor do Egito, eles pegavam o pau para fazer um ídolo. Ou seja, pega a minha boca para cometer uma idolatria, para blasfemar contra o Eterno, ou para falar, eu que faço, eu não faço, ninguém faz. Opa, cometer idolatria. E ele pega a pedra que deveria ser usado para unir com a água e com o fogo, ao invés de ele fazer o quê? Um recipiente, uma panela de pedra, por exemplo, ele faz um ídolo. Então, tem pessoas que têm um bom ímpeto, assim, que são bocudas e vai e fala o que quer,
que controla a emoção, mas ela não usa aquilo de maneira organizada. Se você unir o fogo, se você unir a água com o recipiente, você consegue fazer o sacrifício, você consegue fazer a comida. E aí o que vai acontecer? Toda aquela estrutura de Malhut, ela vai subindo. Sem essa estrutura, você não vai ter condição de suprir as necessidades que está acima das mulheres. Imagina, a mulher casada com o homem e ela tem que cortar lenha e acender fogo. Quem acende fogo e corta lenha? O homem. Os lenhadores. A mulher vai pegar aquilo e tem essa capacidade de colocar aquilo no recipiente e trazer um alimento. Uma mulher que faz isso, ela consegue limitar a próxima sefirá, que é Netzach, que está onde? A criança. A criança vai se tornar o quê? O adulto israelita. O adulto israelita equilibrado, ele vai poder ser um chefe de polícia, vai poder ser um ancião e vai poder ser quem? Um chefe de tribo. Ou seja, quando o Eterno olha para você, lá em cima você já é tudo o que você precisa. O problema é que aqui embaixo, em Malhut, você, às vezes, a gente às vezes pega a lenha, ao invés de queimar, a gente cria um ídolo com as nossas ações. A gente pega pedra, ao invés de transformá-la no recipiente, a gente cria um ídolo. A gente pega as emoções, a água, e ao invés de colocar aquilo no fogo com o recipiente, a gente apaga o fogo. Então, se a gente faz isso, nada acontece. Nada acontece. Meus queridos, e o Eterno ele fala sobre o livre-arbítrio, que hoje ele põe diante de nós todas as coisas. Cabe a nós escolhermos o que nós queremos. Nós escolhemos o que nós queremos. Só que quando eu escolho, como é que eu faço uma boa escolha? Eu tenho que alinhar o meu coração com a minha boca. A pior coisa que tem é eu falar uma coisa, meu coração está dizendo outra. A pior coisa que tem. Por medo eu me comprometo com alguma coisa que eu sei que lá no fundo eu não quero. Isso causa um atraso danado. E aí você desequilibra essa estrutura, essa tríade do fogo, da água e do recipiente. E finalizando, literalmente, curta para Parashá. Quando ela fala de bênção e maldição, é igual a Parashá passada. Bênção e maldição está na tua boca, está no teu coração, está no teu ar, está na tua capacidade de fazer as coisas. O Eterno fala, quando as coisas começarem a dar errado, você for perseguido, os inimigos tomaram o que é teu, foi expulso da terra, saiba que foi porque você escolheu errado. E aí você vai se lembrar dos preceitos do Eterno, vai começar a cumprir, as coisas vão começar a dar certo, você vai voltar para o Eterno. Ou seja, as coisas ruins que acontecem, no fundo, não são ruins. Não são ruins. É um apontamento de que você está deixando de fazer algo. Eu estou com Deus nos livre, estou com pedra no rim. Mas como eu falar, tem que beber água. Qual a função de Deus? É me dar água. É a minha função. Pegar o recipiente, ter uma disciplina e lá fazer aquilo acontecer. Beber água. Ter disciplina. Ou eu falo para Deus, Deus, por que o Senhor me deu pedra no rim? Ele falou, eu não te dei não. Você que se deu. Você que não toma água. Está dando para entender que tudo parte de nós. Então nós vamos chegar agora, se Deus quiser, em Rosh Hashanah. Mas temos que ter essa consciência de que nós precisamos chegar para o Eterno e falar, Senhor, me perdoa porque eu não estou tendo a capacidade de ser quem eu sou diante dos teus olhos. Eu ouvi um rabino hoje falando uma coisa, que a oração que é aceita em Rosh Hashanah é a oração do pobre. A pessoa que chega assim, por que isso aconteceu? Poxa Deus, mas de novo, o que está acontecendo, Senhor? Essa pessoa não é atendida. A pessoa que chega e fala, Senhor, me ajuda, por favor. Eu vi um exemplo hoje interessante, que é como se fosse assim. Vem um chefe e dá uma ordem, sei lá, um rei dá uma ordem e acabou. Você não tem o que fazer. Mas sei lá, discutir com o rei, você vai ser decapitado. Então o que você pode fazer? Ir para o rei e suplicar a misericórdia dele. Não é tentar mudar a opinião do rei, porque o rei tomou a sua decisão. Então em Rosh Hashanah nós devemos chegar diante de Deus falando assim, Senhor, me perdoa porque eu falei, porque postado diante de ti, eu sei que o Senhor vê tudo que eu posso ser e não tenho sido, que eu tenho falhado das minhas ações
tem misericórdia de mim. E não, Deus, por que eu não tive dinheiro esse ano? Por que eu não tive a saúde que eu queria? Por que eu não tive isso aqui? Não! Não! Chega com humildade diante de Deus. Porque, com certeza, nós estamos sempre de pé diante de Deus. Sempre. Deus nunca vê a gente de maneira pequena. Deus nunca vê a gente de maneira derrotada. Nunca. Deus, quando olha, fala, mas por que essa incoerência na vida? Se você é uma coisa, você vive como outra. Baruch Hashem? Então, meus queridos, para achar hoje é curtinha, mas acho que bastante significativa, né? Vou dar um Shavuot Tov aqui para o povo em casa e a gente continua conversando aqui, tá bom? Shavuot Tov vocês, tudo bonito. Baruch Hashem, Ricardo também, Shavuot Tov, simpático, isso. Baruch Hashem, meus queridos, se Deus quiser, bom Rosh Hashanah, Shana Tová Metuká para todos, um bom ano e doce. Se Deus quiser, no próximo ano a gente se encontra. Baruch Hashem. Amém, amém.